Olá, pessoal! Então, como eu sempre inicio os nossos vídeos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, porque não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus que morreu por nós, deu a vida por nós. Não existe nada melhor do que nós estarmos sob esta graça e, consequentemente, obtermos a paz. A paz que só Jesus Cristo dá. É a paz que o mundo não dá. Porque, mesmo estando nós em aflição, nós estamos em paz com Cristo e em paz com todos. Porque Deus nos consola em todos os momentos das nossas vidas. Bem, estou com a Bíblia na mão. Provavelmente eu vou falar sobre a fé. Mas não é somente sobre a fé. Eu irei falar hoje sobre a evangelização, o que não deixa de ser um vídeo também sobre educação, certo? Então, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, porque a palavra de Deus é mudança para o nosso comportamento. Evangelização é mudança de comportamento. Aquele comportamento que era ruim, quando passa a entender as coisas do reino de Deus, muda para melhor, certo? Então, a nossa palavra hoje se encontra no livro de Provérbios 22, certo? Nós vamos ver aí no livro de Provérbios 22 e em alguns versículos que se encontra numa carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, aos Efésios, certo? Então, aqui em Provérbios 22, no verso 6, está escrito assim: Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu acho que alguém já sabe do que é que eu vou falar, não é mesmo? Então, em outras Bíblias, está em outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Tem gente que faz confusão. O importante é o sentido da palavra, gente, certo? Em outras Bíblias, aqui está instrui ao menino, em outras Bíblias está assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar e ele nunca se desviará dele, certo? Mas como é que nós vamos ensinar nossos filhos a andarem de modo que eles nunca venham se desviarem dos nossos ensinamentos? E de que maneira nós iremos dar bons ensinamentos aos nossos filhos? Ora, para darmos bons ensinamentos aos nossos filhos, nós precisamos termos princípios. Precisamos sermos educados com princípios, ter uma base familiar. Porque a escola não substitui a educação familiar. A educação escolar jamais substituirá a educação familiar. Então, mas como é que nós iremos aprender esses princípios? Porque nós vemos, muitas das vezes, pais se comportando piores do que filhos. Pais se comportando como meninos. Mas como é que nós iremos nos comportar como pessoas capazes de instruirmos bem os nossos filhos? Buscando instruções. E essas instruções estão aonde? Onde nós encontramos esses ensinamentos, esses princípios? Na palavra de Deus, gente, na Bíblia. Busque uma porta onde você encontra bons conselhos para educar o seu filho, a sua filha, porque a escola de hoje não é como a escola de antigamente, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a escola de hoje e sobre a escola de antigamente daqui a pouco.
Mas primeiro eu vou aqui para a Bíblia. Nós já lemos lá em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, ou o teu filho no caminho em que deve andar, ele nunca se desviará dele. Mas para isso, você precisa ter princípios. E esses princípios você encontra numa família bem estruturada. Essa família bem estruturada é uma família que tem princípios, que ensina o filho a não lançar mão no que é alheio, a não ser, a não ser mal educado com as pessoas, a tratar todo mundo bem, a ser educado com todo mundo, a ser uma pessoa que trata a todos com igualdade, que tratam a todos com respeito, que saiba cumprimentar bem as pessoas, pedir licença, dizer obrigado, obrigada, perdão, por favor, que são palavras que a gente aprende no lar, aprende em casa. Então, a gente aprende também esses princípios na igreja, lendo a Bíblia, certo? Há pessoas, há famílias que já têm esses princípios, que já vêm passando de pais para filhos. É uma herança que dinheiro nenhum compra, que vale muito mais do que qualquer riqueza. Essa herança que as famílias passam de geração para geração. Essa herança que ensina os filhos a serem bem educados, a cumprimentarem, a tratarem todos com igualdade, a terem responsabilidade na sua escola, no seu trabalho, no seio da família, na rua, em qualquer lugar, no mercado, em qualquer lugar, que ensina princípios bons de acordo com os ensinamentos de Deus. Porque aqui também numa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, está escrito assim também, no capítulo 6, aí no verso 1, 2, 3, 4, está ensinando também como é que os pais devem se comportar, como é que os filhos devem se comportar, até como os senhores e os servos devem se comportar. Aí, a partir do verso 6, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. O 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, que o Senhor deles e vosso está no céu, o que para com ele não há acepção de pessoas. Então está muito claro aqui nesses versículos, de acordo com essa carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, aos Efésios, certo? Como que nós devemos nos comportar como filhos, como que nós devemos nos comportar como pais, como que nós devemos nos comportar como servos, como que nós devemos nos comportar como senhores. Aqui ensina que os filhos devem honrar aos pais para que tenham longa vida, devem respeitar aos pais, certo?
Aí muitas vezes você pode até dizer sim, mas como que eu vou respeitar ao meu pai e a minha mãe se o meu pai e a minha mãe fazem coisas erradas? Ora, se você percebe que o seu pai e a sua mãe fazem coisas erradas, busque caminhos que ajudem você a ter entendimento para você ensinar aos seus pais e incentive aos seus pais a andarem nesses caminhos. Ensine aos seus pais a buscarem ajuda com quem pode lhes dar ajuda. Quem são essas pessoas que podem ajudar as pessoas a serem pessoas do bem, a serem pessoas respeitadas e que dão respeito? A igreja, a palavra de Deus, ensina às pessoas princípios que através dos quais ela irá se respeitar e respeitar ao próximo, porque a pessoa que se respeita, em primeiro lugar, é uma pessoa que respeita o próximo, porque pessoas que vivem, por exemplo, xingando palavrões, fazendo coisas erradas, todos sabem quais são as coisas erradas, que desagradam a Deus, que pegam coisas alheias sem permissão do dono, que lançam mão em coisas alheias, que falam mal da vida dos outros, que fazem fofocas com a vida dos outros. São pessoas que não têm respeito nem pela sua própria pessoa. São pessoas que não têm princípios, certo? E esses princípios a gente adquire em casa, na família, com uma família bem estruturada. É por isso que a família precisa da palavra de Deus. Vocês viram aqui o que eu acabei de ler? No livro dos Provérbios, livro da sabedoria, instrui o menino no caminho em que deve andar e ele nunca se desviará dele. Em outras Bíblias, que muitos fazem confusão com relação às palavras, mas o sentido não muda, em outras Bíblias estão escritas assim: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Que caminho é esse? São os bons ensinamentos. Meu filho, não pega isso aqui, que isso aqui não é seu. Isso aqui é do seu irmão. Você não pode pegar algo do seu irmão sem a permissão dele. Se você precisa de algo do seu irmão, você tem que pedir para o seu irmão. Você precisa de algo do seu pai, você precisa pedir permissão para usá-lo. Precisa de algo da sua mãe, você precisa de permissão para usá-lo. Não pode lançar mão em coisas alheias sem a permissão do dono. Esse é um dos princípios. O respeito pelas pessoas, cumprimentar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá, obrigado, com licença, por favor, são princípios que se aprendem na família. Como eu falei no início, a educação familiar é diferente da educação escolar. A educação escolar não substitui a educação familiar. Na família, você aprende a tratar as pessoas com respeito, com igualdade, sem fazer acepção de nenhuma delas. Na família, você aprende a dizer com licença, obrigado, obrigada, respeitar a fila da merenda, respeitar a fila do hospital, do médico, do posto de saúde, da compra no mercado, da compra do botijão de gás. Na família, você aprende a olhar as pessoas com bons olhos, sem julgar, sem falar mal das pessoas. Na família, você aprende que você não deve viver falando mal de ninguém, porque as pessoas precisam viver, as pessoas precisam dar confiança uma das outras. E nós não podemos ficar por aí sem fazer nada falando mal uns dos outros. Nós temos que desejar para as pessoas aquilo que nós desejamos para nós.
Então aqui na Bíblia ensina muito bem, nesta carta do apóstolo Paulo aos Efésios: vós pais, não irai os vossos filhos, não ireis os vossos filhos. Irá é o quê? Causar raiva, tá? Causar raiva. Por exemplo, os pais precisam respeitar aos filhos, assim como os filhos precisam respeitar os pais. Só que esse respeitar dos pais aos filhos não significa que um pai não possa reclamar ao filho sobre algo errado que ele fez. O pai tem todo o direito de reclamar ao filho sobre algo errado que ele fez e tentar fazer com que o filho conserte o erro que ele cometeu. O filho precisa honrar ao pai e à mãe para ter longa vida. Às vezes você pode até dizer: mas, irmã Ilza, professora Ilza, meu pai é errado, minha mãe é errada, ela faz coisa errada, ele faz coisas erradas. Se você percebeu isso, busque ajuda. Ensina seus pais a buscarem ajuda. Conduza seus pais às pessoas que possam lhes aconselhar. A igreja, a um psicólogo, se for o caso de um psicólogo, porque todos nós precisamos, por que não? Às vezes você pode dizer assim: ah, mas o filho de fulano, de Beltrano foi tão bem educado e hoje está perdido. Não está, não. Lembram da parábola do filho pródigo? Basta colocar no Google parábola do filho pródigo que você irá encontrar referência. O filho pródigo, ele pertencia a uma família que tinha muitos bens, muitas herdades. Herdades quer dizer bens. E ele, quando ficou um rapaz, assim que ficou moço, ele pediu ao pai: meu pai, me dê a parte da minha herança que eu vou embora. O pai aconselhou ele para não ir embora, mas não houve jeito. Ele quis ir embora, foi embora. Lá ele gastou tudo o que tinha, com meretrizes, né? Mulheres que gostam de ganhar fáceis, e com bebedeiras, com coisas que não deveria, com as quais ele não deveria gastar. Quando acabou todo o dinheiro, ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu apenas por causa do dinheiro? Não. Ele disse: não, a vida que eu levava lá com meu pai era diferente. Não foi assim que meu pai me ensinou. Eu quero voltar para a casa do meu pai. E o pai esperava ele todos os dias. E ele voltou. Ele conseguiu voltar para a casa do pai. E o pai o recebeu de braços abertos. Porque um pai e uma mãe sempre recebem um filho de braços abertos. E o filho voltou a ser como era antes. Ele se arrependeu. Por isso que a Bíblia diz aqui: ensina o teu filho no caminho em que deve andar e ele nunca se desviará dele. Ensine o menino no caminho, instrui o menino no caminho em que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Então nós precisamos ensinarmos os nossos filhos, porque a educação escolar não substitui a educação familiar. É na família que a criança aprende a sentar para ouvir. Porque se a criança não aprender a sentar para ouvir, como é que ela vai aprender? Se um dos passos para a aprendizagem é ouvindo, e para ouvir precisa sentar e prestar atenção. Se a criança ficar caminhando na sala de aula, ela não vai aprender nada. Se ela desviar a atenção do que está sendo ensinado, do que o professor está falando, do que o colega está falando dentro do conteúdo da aula, ela não irá aprender nada. E esses princípios a criança aprende em casa. É em casa que a criança aprende a sentar para ouvir o pai falar, sentar para ouvir a mãe falar, sentar para ouvir o irmão mais velho falar. É em casa que ela aprende a sentar para ouvir na escola. Ouvir com atenção.
É em casa que a criança aprende a obedecer o horário. Ela aprende que ela não pode entrar numa sala de aula e ficar pedindo licença a toda hora, a todo instante, porque senão ela não irá aprender nada. É em casa que ela aprende que ela precisa enfrentar filas no mercado, no hospital, no postinho de saúde, na merenda, na compra do botijão de gás, na hora da vacina. É em casa que a criança aprende a respeitar a fila do banco e não causar confusão. É em casa que a criança aprende a pedir licença, a dizer bom dia, como eu já falei, boa tarde, boa noite, oi, como vai, até logo, por favor. É em casa que se aprende essas coisas. O dever de casa se aprende a fazer em casa, certo? Na escola, é a tarefa da escola. Porque hoje, a escola, a educação hoje, gira em torno do ciclo discente. Não é em torno do ciclo docente. Ou, aliás, do círculo, desculpa. Certo? Hoje, o aluno aprende quando ele quer aprender. O professor apenas incentiva. O professor apenas motiva o aluno a aprender. Certo? O professor não pode obrigar hoje aluno nenhum a fazer nenhuma atividade. Antigamente, que a escola girava em torno dos docentes, dos professores, os professores faziam às vezes de pais e de mães. E isso durou muito tempo, os professores agindo como pais e mães. Mas hoje não é mais assim. Hoje o aluno precisa querer aprender. O aluno precisa ter boa vontade para aprender. Ele precisa aprender a sentar-se na sala de aula para ouvir o que o professor está falando, ouvir o que o seu colega está falando sobre o conteúdo da aula, porque até as aulas de hoje são diferentes das aulas de quando o professor era o centro. Porque quando o professor era o centro, somente o professor tinha direito de falar e os alunos apenas ouviam. Hoje, os professores falam e dão oportunidades para os alunos falarem, enquanto os outros precisam ouvir. Enquanto um estiver falando, o outro está ouvindo. Todos têm o direito de falar, contudo, um de cada vez. Então a Bíblia, como nós vemos aqui, a Bíblia ensina direitinho como nós devemos nos comportar. A Bíblia ensina os filhos a honrarem os pais para terem longa vida. Ensina os pais a respeitarem os seus filhos. Um pai e uma mãe, ele não pode se comportar mal do mesmo jeito que o filho se comportou mal. Um pai e uma mãe pode sim brincar com o filho, tá? O pai e a mãe pode brincar com o filho, mas ensinando a ele como é que ele deve brincar com o coleguinha, respeitando-o, sem fazer acepção, sem praticar bullying, sem xingamentos, sem palavrões, sem ataques físicos ou com palavras. Os pais podem sim brincar com os filhos, ensinando aos seus filhos a brincarem com os filhos de outras pessoas. A Bíblia ensina aqui que os pais não podem irar aos filhos, porque tem pais que pirraçam os filhos também. E não pode, nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos exemplos de pais que preferiam mais um filho do que outro. Isso é correto? Não. Não é correto. Como
Jacó preferia mais José aos outros filhos, como Isaac preferia mais Esaú e Rebeca preferia mais Jacó. Isso pode acontecer numa família? Não. Os filhos devem serem tratados de maneira igual pelos pais, assim como os alunos devem ser tratados pelos professores de forma igual, assim como os colegas devem tratar a todos de maneira igual. Certo? Todas as pessoas precisam serem bem tratadas. Pessoas precisam tratar pessoas como elas gostariam de serem tratadas. Nós precisamos tratarmos bem as pessoas, tratarmos bem os animais, zelarmos os bens públicos, certo? Zelarmos os bens públicos, porque é o nosso dinheiro que está envolvido nos bens públicos. Essa educação, quem tem princípio, respeita. Quem tem princípio, educa. É educado e educa, sabe educar. Então a Bíblia, ela é uma fonte de bênçãos. Na Bíblia contém todos os princípios, bons princípios que nós vimos nos outros livros. Ela é um livro histórico, como eu sempre falo. Existem coisas erradas na Bíblia? Sim, como eu citei ainda há pouco. O comportamento de Jacó com relação a José e seus filhos, fazendo acepção de filho. O comportamento de seus pais, ele repetiu o que os seus pais praticaram. De Isaac e Rebeca, com Esaú e Jacó. Né? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia a Jacó. É correto isso? É segundo a vontade de Deus? Não. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. José era filho da promessa. Não precisava ser bajulado pelo pai. Os pais de José, ou o pai dele, poderia ter tratado todos os filhos de maneira igual. Do mesmo modo que Rebeca e Isaac deveriam ter tratado Esaú e Jacó de maneira igual. Pais não podem fazer acepção de pessoas. Professores não podem fazer acepção de alunos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Precisamos tratar a todos com igualdade, com amor, com o mesmo amor que Deus nos trata, que Deus nos ama. Aqui fala, o Senhor não pode tratar mal ao servo, com aquela altivez, só porque ele é Senhor, ele acha que pode mandar no servo, pode botar o servo para fazer o que ele bem quiser e entender. Não. O Senhor tem que respeitar ao servo. Não pode colocar uma carga sobre os ombros do servo, uma carga pesada ao ponto dele não poder carregá-la. Assim como o servo também deve respeitar ao Senhor. Quem é servo hoje? Quem é Senhor? Existem hierarquias em todos os lugares, como nas igrejas, nós temos que respeitar as autoridades eclesiásticas. Nós temos que respeitarmos também, assim como nós devemos respeitar as autoridades eclesiásticas, as autoridades eclesiásticas também têm que nos respeitar. Por exemplo, olha aqui um exemplo. A autoridade eclesiástica fala, não pode chegar atrasado para a reunião, para o culto. Assim como as autoridades eclesiásticas também não podem chegarem atrasadas. Como assim? E acontece isso, professora? Sim, sim, acontece. Muitas vezes as autoridades eclesiásticas, elas vêm de outro culto, de outra reunião, entram porta dentro da igreja. Quem está lá dentro não sabe de onde ela veio, está dando mau exemplo. Ela não percebe isso. Mas quem está sentadinho na cadeira percebe que ela está dando mau exemplo. Entrou, peça o microfone,
na frente, gente, eu estou chegando agora porque eu quero dar continuidade ao culto que eu comecei às tantas horas. Ou então vá para casa, que é melhor do que dar mau exemplo. Ela não tem autoridade para isso. Se ela mesmo, ou ela mesma, desculpa, se ela mesma autorizou para a gente não chegar atrasado, ela não pode chegar atrasada. Se ela chegou de outra reunião, ela tem que dar satisfação. Ou então ir para casa, porque pega mal as pessoas estarem sentadas e verem uma autoridade eclesiástica entrando em pleno meio de uma reunião, de um culto. Quem está sentado não sabe de onde ela está vindo, certo? Então isso é abuso de poder, não pode fazer isso. Do mesmo modo que nós professores, que somos autoridades na escola, ao chegarmos atrasados, temos que pedir desculpa aos alunos. Desculpem-me pelo atraso, aconteceu isso, isso e isso. Do mesmo modo que o aluno chegou atrasado, professora, com licença, eu me atrasei, o ônibus atrasou, eu perdi o ônibus, eu posso entrar? Não é chegando e entrando, certo? Pedir licença, isso é muito importante. Pedir licença, pedir perdão, pedir desculpa, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. São princípios que nós aprendemos em casa, certo? E se nós ensinamos, nós precisamos sermos obedientes. Porque como é que nós vamos ensinar aquilo que nós não fazemos? Primeiro nós temos que fazer. Para quem está vendo, aprender que nós estamos fazendo correto. E aprender com as nossas atitudes. Porque o melhor ensinamento parte das nossas atitudes, certo? Então, que fique claro aqui que as instruções do lar, os ensinamentos familiares, a educação familiar jamais será substituída pela educação escolar. Na escola nós iremos aprender o quê? Nós iremos aprender a ler, escrever, fazer conta. Nós iremos aprender sobre língua portuguesa, como falar correto, como pronunciar corretamente as palavras, nós iremos aprender como fazermos cálculos matemáticos, nós iremos aprender sobre o espaço, a geografia, os espaços geográficos, sobre a ciência, sobre as línguas, sobre as artes, sobre a história, os fatos históricos. Iremos aprender sobre o que nos faz bem, o que faz bem para a nossa alimentação, o que não faz, certo? É um complemento para a educação familiar. A educação escolar é complemento para a educação familiar e uma depende da outra, certo? Nós precisamos de princípios, precisamos de termos gentileza, de sermos gentis com as pessoas, de sermos educados, educadas para com as pessoas. Precisamos de termos tempo para sentarmos, para aprender com quem está ensinando. Precisamos nos comportarmos como pais, como mães, como filhos, como senhores, senhoras, servos, servas. Quando eu falo servos, servas, senhores, senhoras, eu estou falando de patrão e empregado. Porque antigamente eram servos e senhores. Hoje, patrões e empregados. Ninguém pode judiar de ninguém pode fazer besta de ninguém. Certo? Então, ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ele nunca se desviará dele. Respeite ao teu pai, à tua mãe, terá longos dias de vida. Pais, não causem ira aos vossos filhos. Servos, respeitem aos seus senhores. Empregados, respeitem aos seus patrões. Senhores, respeitem aos seus servos.
Patrões, respeitem aos seus empregados, porque assim o mundo poderá caminhar bem melhor e todos respeitarem todos, sem andarem por aí fofocando, falando mal da vida um do outro, entendendo que todos precisam de respeito, que todos precisam de serem bem tratados, tá? E não só os humanos, mas tratar bem aos animais, as plantas, tudo. Quem tem educação, gente, o lugar bem educado é um lugar próspero, certo? O lugar onde a educação caminha cada vez melhor é um lugar próspero, certo? Porque a pessoa vai ter educação para tudo. Outra coisa que a pessoa aprende em casa é educação financeira. Economizar, não gastar além do que você pode gastar. Isso é muito importante para a vida, certo? E que Deus assim abençoe a todos. E eu deixo aqui, ó, o meu abraço e o meu beijo fraterno no coração de todos. Da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye. Fiquem com Deus.